A paz do Senhor para a igreja, amém? A paz, amém? Saúdo você com a paz também, você que está em casa. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo por número 4. 1 Samuel, livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo 21. Amém? Estamos na segunda semana da campanha, trazendo a arca. E hoje vamos ouvir mais uma porção da palavra de Deus. Quem achou, diz um glória a Deus aí. E foram poucos. Quem achou, diz um glória a Deus. Samuel 1, capítulo 4, versículo 21 diz assim: chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse: de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Você pode tomar seu assento aplaudindo ao Senhor? Estamos diante do texto que relata a tomada da arca. O que seria a arca? A arca era um utensílio de aproximadamente 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura e altura, ao qual Deus deu a Moisés para que assim instruísse Bezalel e seu ajudante Eliabe para construir. A arca era feita de ouro, mas por dentro de madeira. A arca tinha argolas para que pudessem pôr as varas para carregá-la. E dentro da arca ficava as tábuas do testemunho, que é a lei que Deus deu a Moisés, a vara de Arão que florescera e brotara, e também ficava o pote com maná. Só os sacerdotes levitas tinham a permissão de tocar e assim levar a arca. A arca ficava num lugar especial da casa de Deus, no templo. No tempo de Moisés era diferente no tempo de Salomão, porque no tempo de Salomão o templo era fixo em Jerusalém. No tempo de Moisés a arca era o tabernáculo onde ela era móvel, era uma tenda que era montada e desmontada, e assim era levada. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos após o véu, uma vez por ano, para ali oferecer sacrifício e assim consertar o povo diante de Deus. O sacerdote não tinha acesso, só o sumo sacerdote. O sacerdote entrava antes, no lugar santo, onde estava a mesa com os pães, e fora ficava o povo, onde estava a bacia com o lavatório. Era um ato assim: o povo entrava no átrio, orava a Deus. O sacerdote entrava no lugar santo, acendia incenso e orava. Enquanto o povo orava fora, o sacerdote orava no lugar santo, o sumo sacerdote estava no Santo dos Santos intercedendo pelo povo. Assim era o culto naquela época. Mas o texto que lemos, por que eu estou falando isso? Porque você precisa entender o que é a arca. E ela representava o que? A presença de Deus. Não é isso, pastor Davi? Representava a presença de Deus. Ela tinha alguns nomes: Arca da Aliança, Arca do Concerto, Arca do Senhor. Mas a representação dela, o que era? Representava a presença de Deus. Tem um episódio ao qual as muralhas de Jericó caíram, a arca foi na frente. Tem vários episódios na Bíblia ao qual a arca sempre iria na frente. Porque em tudo na nossa vida nós temos que pôr o quê? A presença de Deus na frente. Mas o texto ao qual lemos, a arca foi tomada. Aí você me pergunta: Leandro, como é que é isso? A Bíblia fala que passa um tempo, chega a época dos juízes. E o texto ao qual eu li aqui fala do último juiz, também profeta e sacerdote Samuel. Mas a Bíblia fala que antes de Samuel assumir o posto de sacerdote e profeta do povo, existia um homem chamado Eli. Quem era Eli? Eli era o sacerdote da época. Eli foi sacerdote durante 40 anos. Ele foi levantado por Deus. Ele tinha 2 filhos chamados Ofni e Finéias, segundo a Bíblia, prostitutos, ladrões de oferta, mas ainda assim era sacerdote.
estavam dentro do templo, eram sacerdotes, deviam, mas não tinham intimidade com Deus. Porque quando você vai ler a Bíblia no livro de 1 Samuel capítulo 3, a primeira menção que a Bíblia fala de Ofni e Finéias, falam que eles eram filhos de Belial, ou seja, eram homens maus e não conheciam a Deus. Evangelista, como é que o homem é sacerdote, vive no templo e não conhece a Deus? É porque eles não tinham a presença. Porque estar no templo é uma coisa, ter presença é outra. Ofni e Finéias viviam no templo, mas não tinham a presença. A Bíblia vai relatar acerca de Ofni e Finéias que as mulheres, pastor Davi, faziam fila na porta da igreja para se deitar com eles. Que a fama deles corriam e o pai, sabendo disso, não corrigiu. E falou: olha só, meus filhos, a fama que eu ouço não é boa, porque o homem caindo na mão dos homens, Deus julga, mas se cair na mão de Deus, quem o julgará? Agora a Bíblia discorre uma história. O profeta, o sacerdote, ele continua sentado, agora Samuel é levantado a profeta. Samuel ainda não é sacerdote. E o povo dos filisteus vem guerrear contra Israel. E quando eles vêm guerrear contra Israel, Israel vai para a batalha. A Bíblia diz que Israel perde 4.000 homens naquela batalha. E agora os anciãos voltam para a cidade e falam assim: mas como que Deus permitiu nós perdermos 4.000 homens? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer de Siló a arca de Deus. E assim eles pegam a arca que representa a presença. E é interessante que eles levam a arca. E a Bíblia relata que com a arca eles perdem agora 40.000 homens, pastor Leandro. Mas como é que pode, pastora Carla, sem a presença perdem 4.000 homens? 100. E com a presença perdem 40.000 homens. Porque o mistério não está na presença, está na obediência. Tinha a presença, mas perdeu mais gente. Pode ter a presença que fosse, se o seu coração não for voltado para o Senhor, não faz efeito. Eram sacerdotes desobedientes, e a Bíblia está escrito: e trouxeram Ofni e Finéias a arca de Deus. Mas como é, pastora Carla, que Deus permitiu que homens prostitutos, ladrões, tocassem na arca e trouxessem a presença? É contraditório. Sabe por que Deus permitiu, igreja e diaconisa Carol? É porque a presença não se manifesta na igreja por causa do pregador, por causa do sacerdote, é por causa da igreja. Deus permitiu eles levarem a presença, não pelo que eles tinham na vida deles, mas porque o povo precisava da presença. É por isso que você vê hoje muitos pregadores prostitutos, ladrões, estão em fornicação, adultério, pregam, e o fogo desce na igreja, porque Deus não se manifesta na igreja por causa do pregador, é por causa da igreja. É por isso que Deus permitiu Ofni e Finéias levarem a arca, para que o povo visse e sentisse a presença da arca. Ofni e Finéias não tinham presença, mas não importa se o pregador nessa noite não tem presença, o que importa é o Deus que é dono da presença. Ofni e Finéias agora levam a arca e a arca é tomada. A Bíblia fala que os filisteus levam a arca é tomada, eles levam a presença de Deus. E a Bíblia fala que a mensagem chega lá em Israel, lá em Siló, e a notícia é essa: profeta Eli, sacerdote Eli, seus filhos morreram, até aí tudo bem. O exército foi morto, aí tudo bem, mas quando ele ouve assim: e levaram a arca do concerto. É interessante que a arca é do concerto, mas Eli não quer concerto. É interessante que a arca é da aliança, mas Ofni e Finéias quebrou a aliança. É interessante que a arca carrega a presença, mas o sacerdote não tem presença. Não tem problema não se o sacerdote perdeu a presença, se Eli perdeu a presença, se Ofni e Finéias perdeu a presença. Deus está levantando Samuel que tem presença. Deus está levantando Samuel que é menino. Deus desprezou o sacerdote velho e começou a levantar menino. Isso, evangelista, Deus vai usar menino? Não. Quando o velho o homem não quer ouvir, até o menino Deus levanta nessa noite. Porque a Bíblia fala que Deus usou um profeta para corrigir Eli, e Eli não quis obedecer. Por isso Deus começou a se manifestar a Samuel. E aquilo que era raro em Israel, Samuel ouviu 3 vezes na mesma noite. Sabe o que Deus tem para você? Tem coisa rara, tem revelação do céu, tem presença de Deus. Sabe quem é Ofni e Finéias? Ofni e Finéias é ladrão de oferta, é prostituto. Ofni e Finéias cacadeira. E Samuel quer viver no templo, Samuel quer morar no templo, Samuel quer dormir olhando para a presença. Sabe quem é Samuel? Samuel é filho de Ana, mulher de Deus.
Sabe quem é Ana? Ana é aquela que de ano em ano leva a túnica para Samuel. Sabe o que Ana está fazendo, pastor Davi? Ela está cuidando do menino enquanto cresce. Porque uma coisa feia é homem com roupa de menino. Então o tempo que Samuel vai crescendo, Ana todo ano vai trocando a roupa. Ei, seja homem nessa noite e dê prioridade para a presença. Agora a arca é tomada. Ele morre. E a notícia chega na cidade. Ele cai da cadeira que é o pescoço. Agora a mulher de Finéias recebe também a mensagem. E ela está grávida. E a Bíblia fala que é o tempo que ela vai dando a luz, também vai morrendo. E o filho nasce. E ela fala assim: põe o nome dele de Cabô, pastor Leandro. Por quê? O significado de Cabô: a glória de Deus foi levada. Ou perdeu-se a glória de Deus. Ela põe o filho de Icabô. Quem olhasse para aquele menino falava assim: não tem glória. Quem olhasse para aquele menino falava assim: não tem presença. Quem olhava para aquele menino falava assim: não tem jeito. Mas sabe por que a presença foi tomada? Por causa do sacerdote prostituto, por causa do líder ladrão, por causa do líder que não ligava para a presença. Sabe por que o povo padeceu? Porque o menino ficou com aquele nome, com aquela fama. Porque a cidade perdeu a presença por causa do líder que poderia consertar os seus filhos e não consertava. Aí você me pergunta: Leandro, está falando isso para o pastor da igreja? Não, eu estou falando para você e para mim. Porque você é sacerdote do teu lar. Você é líder do teu lar. Aí você vem todo culto e fala: pastor, era por mim, mas nem você está querendo ligar para a arca na tua casa. Começa a chamar a presença para a tua casa. Resgata o que foi perdido na tua casa. Sai desse pecado. Sai desse adultério. Porque sem presença morreu 3.000. Com presença morreu 40.000. Não era presença, era obediência. Conserta o que está errado na tua vida. Porque hoje não é mais a arca. Eu não estou desconstruindo a campanha. A arca naquela época era palpável. Hoje é invisível. Sabe quem é a arca essa noite? É você. Porque é você que carrega a presença do Espírito Santo. A Bíblia fala que os filisteus levaram a arca e botaram na casa de Dagom, o rei filisteu, pastora Carla, o deus filisteu. E ali Dagom fica de frente à estátua de Dagom e a arca de Deus. Passa na madrugada, eles vão entrar no templo, Dagom está caído com o rosto no chão. Na outra madrugada, Dagom está caído, agora sem cabeça e sem as palmas da mão. Sabe o que Deus está falando para os filisteus? O único Deus que está de pé é o Deus dos céus. Sabe o que Deus está falando para Dagom? O único Deus que tem mão e pode te ajudar é o Deus dos céus. Sabe o que Deus está falando para Dagom? O único Deus que tem cabeça e é o cabeça da igreja, é o Deus dos céus. Certa vez João Batista estava pregando no Jordão. Sabe como era o culto do Jordão? Prepara o caminho porque ele está vindo. Prepara o caminho porque ele está vindo. A palavra foi manifesta a João no deserto. Ele vai para a beira do Jordão. E na Assembleia de Deus do Jordão, o culto era assim: raça de víboras, endireitai os caminhos. O machado está posto à raiz. A árvore que dá fruto, ele não vai cortar. Mas aqui não dá fruto, ele vai cortar e vai lançar no fogo. E Jordão, o culto no Jordão, a palavra está comendo. João Batista está pregando. Quando em um dia, lá vem eles. Lá vem ele. Quem vem? A presença de Deus. Que isso, evangelista, está forçando? Não, a Bíblia fala que vimos ele com nossos olhos como a glória do unigênito do Pai. Sabe quem é a glória do unigênito do Pai? Chama-se Jesus. João pregando no Jordão. Sabe quando o culto mudou, pastora Carla? É quando a presença chegou. O culto no Jordão mudou. Sabe o que aconteceu no Jordão naquele dia? Tinha palavra na boca de João. Tinha a palavra que era Jesus vindo diante. E tinha palavra descendo do céu. Quer que o culto mude nessa noite? Tem palavra no altar. Tem palavra na igreja. E palavra vindo do céu. Quando tem presença no culto, Deus fala. O Espírito desce. Tem batismo. O culto do Jordão era assim: o céu se abria, Deus falava, o Espírito descia, tinha batismo e Jesus chegava.
Quer ter mudança no culto nessa noite? É só Jesus estar no meio de nós. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó portas eternas. Porque vem entrando nesta noite na sede o Rei da Glória. E alguém pergunta, quem é este o Rei da Glória? E alguém no portão celestial responde, este é o Rei da Glória, o Deus forte, poderoso. Esse é o Rei da Glória. E alguém mais pergunta, quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. A proposta para João Batista no culto do Jordão foi: João, tu prega, mas o dono da presença é ele. João, você é profeta, mas a presença quem traz é ele. João, você é filho de sacerdote, de Isabel, mulher de Deus. Você é nazireu, você é separado, come gafanhoto e mel silvestre. Mas não esquece, João, você prega, mas quem faz a igreja se manifestar através do Espírito Santo é ele. João, bom, mas o dono da unção é ele, João. João, você vai pregar, você vai preparar o caminho, mas do caminho, a verdade e a vida continua sendo ele. João, tu é separado, mas quem vai morrer é ele. João, tu é bom, tu prega a beça, João, mas tu vai morrer sem cabeça, porque o cabeça da igreja continua sendo ele. Não tem pregação sem a presença. Não tem teclado sem a presença. Não tem culto sem a presença. Não tem manifestação sem a presença. Não tem ministério sem presença. Isso aqui vira palco se não tiver a presença. Não tem microfone sem presença. Não existe vida cristã sem a presença. Eu prefiro a presença do que a unção. Que isso? Unção que fala de capacitação, chamado. Agora a presença fala de intimidade. Sabe o que Elias falou? Vive o Senhor em cuja presença eu estou. Ou seja, eu sou íntimo dele. Eu não sou ungido, mas tenho intimidade. Sabe qual é a diferença, pastora Carla, de Davi para Saul? Saul foi ungido e depois recebeu presença. Porque está escrito, quando Saul foi ungido, Samuel falou, tu vai encontrar um rancho de profetas, e tu se mudarás em outro homem, e tu profetizarás, e o Espírito se apoderará. Futuro. Com Davi foi diferente, Diaconisa Carol. Samuel taca o olho na cabeça de Davi e está escrito, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Saul foi ungido, recebeu presença, perdeu presença e não ligou para trazer a presença de volta. Davi foi ungido porque já tinha presença e quando perdeu, falou, Senhor, não retire de mim a tua presença e não lances fora do teu Espírito. Davi ungido a rei, senta no trono e fala assim, vamos buscar a presença. 40 anos Eli reinou prostituto. 40 anos Saul sem a presença. Davi senta no trono e fala assim, não dá para ser pastor sem a presença. Não dá para ser evangelista sem a presença. Não dá para tocar teclado sem a presença. Deus me levantou, eu tenho coroa, tenho cetro, mas a presença não está no vestimento, não está no cetro, não está na coroa, não está no sapato de rei, está na presença do Deus que é o dono da presença. Não dá para reinar sem a presença. Vamos buscar a presença. A Bíblia fala que a presença está na arca, na casa de Abinadab, 20 anos e não acontece nada. Davi pega, você conhece a história, usa toca, ele não consegue levar a presença. Deixa na casa de um homem chamado Obed-Edom, levita. E a história é essa. Deus abençoou Obed-Edom 3 meses. Agora imagina comigo o pastor Davi, Obed-Edom em casa, vendo a televisão daquela época. Claro, essa é conjectura.
ir na porta dele. Obed-edom, que é rei Davi, tá doido, um rei na minha casa. Um rei na minha casa. Eu pobre, anda a pé, pastora Carla, um rei na minha casa. Você não merecia, mas o rei entrou na sua casa. Você não merecia, mas Jesus é o rei que reina na tua casa. Sabe quem vai fazer uma grande obra na tua vida? É o filho do rei. E o filho do rei é príncipe. É por isso que a Bíblia fala: e um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o nome dele é Deus Forte, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Obed-edom, eu não consegui levar a presença para Israel. Posso deixar algo na tua casa? O quê? A presença de Deus. Tem espaço na tua casa para a presença de Deus? Tem espaço na tua casa para a presença de Deus? E a notícia chega em Israel. Deus está abençoando Obed-edom. Aí Davi fala: a arca pertence a nós. Está abençoando a ele, vamos buscar. Davi chega lá: Obed-edom, me desculpa, 3 meses você foi abençoado, agora eu vou levar o que nos pertence. Davi quis imitar o mundo. Agora Davi se prepara, deve ter lido a lei de Moisés, é o sacerdote levita. Agora estão entrando na cidade. Sem espaço sacrifica. Sem espaço sacrifica. Mas só que tem um detalhe na história. Está na janela quem? Mical, filha de Saul. Mical não gosta de presença. Mical é filha do rei, mas não gosta de presença. Mical quer ficar na janela. Mical quer olhar fora e quer olhar dentro. Quem está na janela, ele olha o que está dentro, mas ele também olha o que está fora. Mical, ela quer ficar na janela, ela está com o olho na presença, mas de vez em quando ela está fora também. E Davi não quer estar na janela, Davi quer estar no meio do povo. Porque aquele que é constituído um líder, seja pastor, seja líder de alguma coisa, ele tem que andar no meio do povo. Como é que ele vai saber a necessidade do povo? Davi agora tira a roupa de rei, cetro de rei, coroa de rei, sapato de rei, tira um hari e vai no meio do povo. E Mical, como um vadio, você se despiste no meio da congregação. É porque quando a presença se manifesta, não existe mais pastor. Quando a presença se manifesta, não existe mais presbítero. Quando a presença se manifesta, não tem mais missionária na igreja. Quando a presença se manifesta, não tem mais tecladista. Quando a presença se manifesta, o pregador some. Se tiver um buraco, eu me enfio. Porque não tem como ficar quieto quando ela se manifesta. Porque quando a presença se manifesta, o culto muda. Porque quando a presença se manifesta, não tem rei Davi, não tem rei Salomão, não tem Moisés, não tem Jeremias, não tem anjo, não tem arcanjo. Porque os olhos só voltam para a presença. E a Bíblia diz que Davi bailou na presença de Deus. Sabe o que Davi fez? É mais ou menos assim: eu sou pastor, mas é a presença que manda. Eu tenho a unção, mas é a presença que manda. O microfone está na minha mão, mas se ele quiser eu fico mudo aqui, porque quem manda na igreja é a presença. Quem manda na igreja continua sendo a presença. Quem manda na igreja continua sendo a presença. A Bíblia fala que Isaías olhou para o céu e viu uma visão quando morreu o rei Uzias. E os serafins voavam acima dele, com 6 asas, 2 tampavam os olhos, 2 tampavam os pés, e com 2 voavam, e um dizia para o outro: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra, toda a Serve, toda a Caxias, todo o Rio de Janeiro, todo o Brasil está cheia da sua glória. E um dizia para o outro, é mais ou menos assim: quando eles sentiram a presença, eles falaram: ih, glória a Deus, ele é santo. Glória a Deus, ele é santo. Ei, seja curado por aquele que é santo. Seja tocado por aquele que é santo. Seja batizado pelo Espírito Santo. Sinta a presença daquele que é santo.
Sinta a cura daquele que é santo. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui. Sinta a presença daquele que é santo. Seja tocado por aquele que é santo. Ei, recebe a presença do Espírito Santo. Recebe a presença do Espírito Santo. A igreja se põe de pé. A igreja se põe de pé. Sabe qual é a diferença? Não na vida do crente, porque a unção na vida do crente é capacitação, chamado. Agora, presença na vida do crente individual é intimidade. Agora, quando se fala, pastora Carla, de igreja, corpo, unção, pastor Davi, na vida individual é capacitação, presença e intimidade. Agora, quando se fala de igreja, unção é capacitação no corpo ministerial, na membresia. A presença é Deus se manifestando no meio do seu povo. Então, sabe o que é unção? Unção é Deus se manifestando através de alguém. Agora, presença é Deus se manifestando sem precisar de ninguém. Tem presença de Deus para a tua vida nessa noite. Tem presença de Deus na tua vida nessa noite. O ministério de louvor pode tocar. Quer ter vida mudada nessa noite? Abre o coração que a presença vai invadir o teu ser. Quer ter a vida mudada nessa noite? O ministério, a tua família? Abre o teu coração nessa noite que a presença vai tomar todo o seu ser. A arca foi tomada. Davi se preparou, trouxe ela de volta para Jerusalém. Sabe o que Davi está nos ensinando aqui? Eu encerro a minha oportunidade. O ministério de louvor vai louvar. É que a prioridade da nossa vida tem que ser a presença do Eterno. Davi sentou no trono e ele reconheceu: eu não posso reinar, eu não posso pastorear, eu não posso cantar, eu não posso fazer nada sem a presença de Deus. E a Bíblia fala, e aqui eu encerro, quando Salomão construiu o templo, os sacerdotes prepararam tudo, foram lá, ofereceram sacrifícios, e está escrito que a Shekinah de Deus desceu naquele dia. E a Bíblia fala que quem estava fora olhava: o que é aquilo lá dentro? O que está acontecendo no culto daquela igreja? E não conseguiam entrar. E quem estava dentro não conseguia sair. Quem estava de pé não conseguiu ficar de pé. E quem estava sentado não conseguiu se levantar. O que é isso? Deus vai derramar um peso de glória sobre as nossas vidas nessa noite. Deus vai derramar um peso de glória sobre as nossas vidas nessa noite. Estavam todos concordemente reunidos no mesmo lugar, como de repente veio um forte vento impetuoso e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas. É interessante que um falava espanhol, o outro turco, outro alemão, outro italiano, um árabe, todos se entendiam. Mas lá em Babel, eles estavam tudo no mesmo acordo e Deus confundiu. Sabe o que Deus está falando para nós aqui? Tem vezes que Deus desce, pastora Carla, para confundir. Essa confusão não é o diabo, não. Lá em Babel, Deus desceu para confundir porque não estava no propósito. Às vezes, Deus desceu com a presença, te tirou de perto daquela pessoa porque não está no mesmo propósito. E você está reclamando, está excomungando Deus, querendo trazer aquela pessoa de volta, mas Deus falou: não faz parte do propósito. É Babel. Babel significa confusão. Mas tem pessoas que Deus bota na sala de Atos, pouquíssimas, 380 foram embora, ficaram 120. Mas ali, orando, sabe qual era a oração deles? Vem Espírito Santo, 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 vem Espírito Santo. Não dá para viver sem a presença, não dá para pregar sem a presença, não dá para pastorear sem a presença,
a presença. Não tem igreja sem a presença. Não tem pregação sem a presença. Rei Davi não seria ninguém sem a presença. Não teria bateria sem a presença. O teclado não tem som sem a presença. Não existe igreja sem a presença. Mas aproveita nessa noite. 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 E começa a sentir. E começa a sentir. E começa a sentir. Recebe a presença. Recebe a presença. Recebe a presença. Recebe a presença. Recebe essa presença.